Bom dia, irmãos. Quero ler uma palavra para você chamada A Origem do Pecado. Essa palavra está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15. Assim diz a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A palavra de Deus ensina que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Não adianta você achar que Deus tenta você, porque Deus está dizendo que Ele não tenta ninguém. Você só pode ser tentado por aquilo que você é fraco, aquilo que te atrai, o pecado que te chama. Você precisa entender uma máxima, a qual o Senhor Jesus ele nos ensinou. Se os seus olhos forem luz, o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem trevas, o seu corpo será tenebroso. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que se você coloca o pecado diante dos seus olhos, o seu corpo será trevas. Mas se você coloca a luz diante dos seus olhos, o seu corpo será luz. Muitos de vocês são pessoas que vivem no pecado porque não aprenderam a tirar o pecado dos olhos. Por isso, o versículo, a palavra de Deus se cumpre. Se os teus olhos forem trevas, o teu corpo será tenebroso. Como que você vai vencer o pecado se você insiste em colocar a pornografia diante dos seus olhos? Como que você vai vencer a imoralidade sexual se você insiste em conversar conversas profanas com pessoas profanas? Como que você vai vencer o vício se você insiste em andar com pessoas que te levam ao vício? Como que você quer integridade moral se você insiste em andar com pessoas profanas e imorais? Meu amigo, tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te prende pelo inferno, é porque você tem colocado diante dos seus olhos. Por isso Jesus disse: aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me de perto. Se você quiser servir ao Senhor em espírito e em verdade, você tem que entender que você deve arrancar dos seus olhos tudo aquilo que te conduz às trevas. Porque se os teus olhos forem luz, o teu corpo será luz, mas se os teus olhos forem trevas, o seu corpo será tenebroso. O que significa que você precisa entender que Jesus é a luz do mundo. E quem anda com Ele, quem caminha com Ele, não andará em trevas e não tropeçará. A palavra de Deus ensina que a palavra de Deus é uma chama acesa em meio a uma densa treva em que nós vivemos. A Bíblia, ela tem o poder de nos instruir, de nos fortalecer, de nos guiar pelos caminhos de Deus, para que nós possamos ser a igreja viva do Deus vivo nessa terra, e assim a porta do inferno nunca prevalecerá contra nós, porque o inferno são as trevas. Tudo aquilo que o diabo oferece para você por meio da televisão, por meio da novela, por meio de tudo, você precisa entender que se os seus olhos forem luz, o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem trevas, o seu corpo será tenebroso. Isso significa que o que você coloca diante dos seus olhos vai repercutir no seu corpo. Ou seja, você será fruto daquilo que você vê. Se você tem medo de algumas coisas e insiste em manter esse pensamento de que tem medo, e insiste em estudar coisas que te mostrem que você tem medo, você será um medroso, porque diante dos seus olhos você colocou as trevas. Por isso, o seu corpo são trevas. Agora, se você se debruça sobre a lei perfeita de Deus, você está se colocando sobre a luz. E quando nós nos colocamos sobre a luz da fé, então o nosso corpo todo se torna luz, porque nós passamos a exercer o poder que Deus nos deu, o poder da fé no sangue de Jesus. Então, quando você começar a ler a Bíblia e praticar tudo aquilo que a Bíblia ensina, você será outra pessoa, o seu corpo será luz. Mas enquanto você quiser viver afastado da palavra de Deus, o seu corpo será trevas e ai de você. Por isso Deus disse sobre a origem do pecado: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Ou seja, ele começa e vai caminhando junto com Deus todos os dias. Perseverar. Perseverar significa todos os dias você manter um determinado padrão de comportamento.
Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Os que o amam, Jesus ensinou, devem andar como ele andou. Se você lê a Bíblia, pratica a Bíblia, então você ama Deus. Você ama Jesus. Agora, se você não lê a Bíblia, não sabe nada da Bíblia, não tem uma vida santa, não tem uma vida de oração, não ajuda o pobre, não ajuda o necessitado, você não serve a Deus. Então você não receberá nada. O que você receberá de Deus será um lugar lindo, cheio de trevas, cheio de demônios, aonde haverá choro e ranger de dente e tormento eterno. É isso que você vai receber. Então, no versículo 13, Deus fala o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga que sou tentado por Deus. Porque não pode ser tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Então, muitos de vocês estão vivendo aí uma vida de pecados, vendo pessoas imorais, vendo sites pornográficos, coisas erradas, e estão dizendo assim: é Deus que está me provando, é Deus que está me tentando. Deus não tenta ninguém, meu amigo. Quem está sendo tentado é você, pelo próprio pecado que você ama, pelo próprio pecado que te seduz. A palavra de Deus está dizendo isso. Versículo 14, Tiago capítulo 1. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, os pecados que estão dentro de você, você precisa entender que você precisa lutar contra eles. Porque esses pecados são fraquezas na sua alma, você precisa lutar contra eles para que você possa vencer o diabo. Se você está vivendo no pecado, mas está lutando contra isso, tudo bem, meu amigo. Eu quero te dizer que eu também lutei durante muitos anos contra a imoralidade sexual. Eu era uma pessoa que lia a Bíblia, mas a imoralidade sexual era algo que ainda fazia parte da minha carne corruptível. Então nós temos pecados sim, mas nós temos que vencer os nossos pecados. E isso só vem pela luta, pela fé, pelo poder do sangue de Jesus, que nos transforma e nos faz nova criatura. E hoje, como ensina a palavra, jovens, alegrem-se, pois vencestes o maligno. Eu posso dizer que eu venci o maligno porque, de fato, eu fui liberto de todas as obras da carne. Todas as obras da carne. E é esse mesmo Jesus que eu estou pregando para você que você creia nele e lute contra o seu pecado, para que você também vença as obras da carne. Efésios 2 ensina que todos nós andávamos com as vontades das potências desse mundo. Nós errávamos. 1 Timóteo capítulo 1 ensina isso na boca do apóstolo Paulo, onde ele, o menor dos santos, um perseguidor da igreja de Cristo, recebeu o perdão dos seus pecados para a honra e glória de Deus Pai, para que ele pudesse ser um grande apóstolo e a igreja de Deus ser edificada sobre um desses pilares que eram os apóstolos. A igreja primitiva, ela foi fundamental na propagação do evangelho. E essa igreja primitiva, ela deu frutos, e os frutos somos nós que hoje estamos aqui pregando para a honra e glória de Deus. Por isso, entenda o seguinte: de um homem pecador, Deus fez um homem poderoso, cheio de unção, cheio de poder, que foi o apóstolo Paulo. E assim como fez com o apóstolo Paulo, fez comigo e vai fazer com todo aquele que nele crê e não decidir se entregar ao pecado. Porque aquele que se entrega ao pecado, ele se envergonha, vagabundo, filho do diabo. Agora, aquele que luta contra o pecado usando a fé, crendo que Jesus Cristo o ajudará e o abençoará para se livrar desses vícios, desses males do inferno, meu amigo, se você luta, você é dos meus, você é de Cristo, você é um soldado celestial. Então eu quero te dizer que você vai conseguir sim, não interessa o pecado que você tenha, seja vício em drogas, vício em bebida, vício em mulher, vício em imoralidade sexual, ressentimento, ódio, raiva, qualquer desgraça dessa que provenha da carne, você vai conseguir vencer. Porque o sangue de Cristo ele veio para isso, ele veio para os pecadores que querem se arrepender e vencer com o pecado, ou seja, romper com o pecado. Então, continuando. Então, como eu disse, Deus disse que não pode ser tentado, não pode tentar ninguém, porque ele não é tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando este o atrai e o seduz. Então, versículo 15, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que isso significa? Significa o seguinte: você tem um pecado, aí você está na sua paz, aí vamos supor, vou dar um exemplo. Aí o pecado vai, a mulher aparece, um homem casado, uma mulher aparece, e ele começa a maquinar como seria ter aquela mulher. Então ele cobiça aquela mulher, e depois de haver cobiçado, ele concebe o desejo de querer aquela mulher. E aquele desejo
de querer aquela mulher gera nele um impulso físico que o deixa cego para que ele faça tudo para ter aquela mulher. Então, isso dá luz ao pecado. Então, ele vai atrás daquela mulher, comete o adultério, trai a sua esposa, comete a imoralidade sexual, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a partir do momento que aquele homem, ele se meteu com a mulher, ele adulterou, não apenas a sua relação com Deus, mas a relação com a sua esposa, ele está pronto para ser morto, porque a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Então perceba que o início de todo o problema são os pensamentos. Se você tem uma cobiça em relação ao dinheiro, eu quero ser rico, você vai fazer de tudo para enriquecer, porque o diabo vai te encher de pensamentos malignos para que você venda a sua dignidade, para que você consiga dinheiro a qualquer custo. Da mesma forma, a imoralidade sexual. Você vai se tornar um mentiroso e vai fazer de tudo para conseguir conquistar aquela mulher, para conseguir sexo com ela. As mulheres é a mesma coisa. Tem homem que é rico, mulher adora homem rico. Vai prostituir a moral que ela tem para se oferecer ao homem rico por interesse ao dinheiro. Então a cobiça dessa pessoa, dessa mulher, é querer ser rica e casar com um homem rico. Então ela tem esse pensamento maligno, maquina isso na cabeça, conhece um homem rico, se atira em cima dele por interesse, não por amor, e isso é pecado. E uma vez esse pecado consumado, ele gera a morte, porque a origem do relacionamento dessa mulher não está pautada no amor, ele está pautado no interesse financeiro. Então isso é pecado, isso dá legalidade ao diabo, e o diabo veio para roubar, matar e destruir. Por isso que tem muitos casamentos que estão sendo destruídos pelo diabo, porque essa mulher deu legalidade ao diabo. Da mesma forma o marido está traindo a esposa, mesma coisa, legalidade ao diabo, o diabo entrou na sua vida. Por isso a sua mulher está pensando em sair de casa e vai abandonar você com seus filhos. Então olha como a coisa é complexa. Se você maquina o pecado na sua cabeça, você vai começar a pensar formas de alimentar esses pensamentos, e alimentando esses pensamentos pecaminosos, você vai querer praticar esse pecado. E quando você pratica o pecado, você dá luz a ele, e você coloca o pecado em ação. E o pecado, uma vez consumado, ou seja, depois que você comete o pecado, ele gera a morte. Meus amigos, não brinquem com a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que Deus não tenta ninguém. Quem está sendo tentado é você, que está sendo tentado pelo seu próprio amor aos seus pecados. Os seus próprios pecados estão seduzindo você. E quem é o pai do pecado? É o diabo, que não se firmou na verdade desde o princípio. Então quero que você entenda o seguinte. Quero que você entenda que o salário do pecado é a morte, e todo aquele que peca, ele está dando legalidade ao diabo, conforme ensina Efésios 4:27. Deus avisou, não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Se os teus olhos forem luz, o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem trevas, o seu corpo será tenebroso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Deus está te avisando. Deus está te avisando. Então é bom que vocês se arrependam dos seus pecados, peçam perdão a Deus, para que vocês não sejam mortos. É o que eu peço com fé em nome de Jesus. Irmãos, adicione o nosso número no WhatsApp. 021 981 71 9616. 021 981 71 9616. Essa palavra aqui, ela pode ser aplicada para sua família, você que está dando legalidade ao diabo, você que é uma filha profana, que só quer saber de tirar foto e de aparecer para as pessoas, seu pecado é a vaidade. Você que é um homem imoral, seu pecado é a imoralidade. Você que é uma mulher mentirosa, fofoqueira, que adora falar da vida das pessoas, seu pecado é a sua própria língua. Você que é um filho que só reclama dos pais e não faz nada da vida, seu pecado é a preguiça. Tudo isso são brechas para o diabo entrar na sua vida e agir. Por isso a sua casa é uma desgraça. E aí você não entende por que Deus não abençoa a sua vida. Por quê? Porque todo mundo na sua casa dá legalidade ao diabo. Se você quer proteger a sua casa, você precisa se revestir com a armadura de Deus para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A partir do momento que você não se reveste com aquelas armaduras que o Senhor avisou, nós temos a couraça da justiça, a pregação do evangelho, capacete da salvação, espada do espírito, e cada um desses itens, eles consistem em coisas que nós devemos evoluir como alma. Nós devemos evoluir em nossas almas, para que nós estejamos com a armadura de Deus.
Porque o que temos hoje em dia aí são um bando de pessoas lutando contra o diabo sem armadura. Por isso o diabo pisa na cabeça dessas pessoas e tem destruído a vida dessas pessoas. A cada 40 segundos uma pessoa comete homicídio, vocês sabiam disso? Comete suicídio, vocês sabiam disso? Cada 40 segundos. Uma pessoa se mata a cada 40 segundos. Por quê? Porque tá perdendo a luta pro diabo. Tá perdendo a luta pro diabo. Tá querendo dar um fim na própria vida, achando que essa luta terminará. Quando, na verdade, quando você tá lutando com uma pessoa, você tem duas opções. Ou você luta para matar a pessoa, ou a pessoa vai te matar. Agora, o que não dá é eu estar diante do diabo e eu mesmo querer me matar. Que aí você vai estar fazendo um favor pro inimigo. Você vai estar mostrando que você é fraco, que você é fracassado. Quem pensa em se matar é uma pessoa fracassada. Tenha certeza disso. É uma pessoa que negou a fé em Cristo. É uma pessoa que não quis orar, não quis clamar por Jesus, não quis ler a Bíblia. As pessoas pensam que podem servir a Deus da forma como elas querem, achando que vencerão o diabo conforme elas querem. Não pode. Somente a fé pode nos fazer vencer as nossas adversidades. Se você quer lutar com o diabo, tem que se revestir com a armadura de Deus para que quando ele te ataque, você possa levantar o escudo da fé e fazer os dardos inflamados do maligno caírem. Se você não estiver firme na fé, todos os dardos do inferno acertarão o seu coração, farão você cair, você ficará no chão, depressivo, triste, ansioso, cheio de medo, e o diabo vai pisar em você e vai te matar, porque ele não tem pena de você. Não tem pena de você. Quero que você entenda isso. Então, não adianta ficar aqui, ai, amém por essa palavra. Amém nada, cara. Vai lá ler a Bíblia, vai orar, vai agradecer a Jesus Cristo, vai se revestir com a armadura para que você possa lutar e que você possa ser um dos nossos soldados celestiais que estão aqui nessa terra como peregrinos, fazendo a vontade de Deus para a honra e glória de Deus Pai. Então é isso. Adiciona lá no nosso WhatsApp 021 981 71 9616. 021 981 71 9616. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente. Fizemos muitas pregações para ajudar as pessoas que estão buscando servir ao Senhor em espírito e em verdade. Porque os sem vergonhas religiosos, meu amigo, esses eu quero que saia da página. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que Ele queime todos os bodes do inferno que estão nessa página aqui, compartilhando coisas de Deus, sem ter compromisso com Deus. Deus não quer servos mentirosos. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Todo aquele que é mentiroso é um servo de Satanás transfigurado de ministro da justiça. Assim está escrito em 2 Coríntios capítulo 11. Então se afastem dos religiosos e temam a Deus e obedeçam aos mandamentos do Senhor, arrependam-se dos seus pecados para que o poder e a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. É o que eu peço com fé, em nome de Jesus. Amém.